Tava eu querendo muito, muito, muito falar sobre isso que aconteceu. Inclusive, em primeiro lugar, né? Bom dia, boa tarde para todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu quero contar um sonho aqui que eu tive já faz um tempo, mas ainda tá bem vivo dentro de mim. Até porque eu escrevi o sonho. Eu escrevi, foi maravilhoso, até hoje ele arde dentro de mim. Estou tomando um cafezinho. E eu queria relatar, deixar isso aqui, deixar esse sonho bem aqui e que possa ajudar você em alguma coisa também. Acredito que tudo que Deus nos dá não é só para nós, é para abençoar outras vidas também. Assim como me abençoou, eu tenho certeza que vai abençoar a sua. Eu estava há algum tempo sem comunicação com o Senhor. Eu estava há algum tempo bem assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu não sentia, não ouvia Deus falar. Então, eu só estava fazendo os mandamentos dele, eu só estava fazendo o que Deus queria, mas ainda assim faltava alguma coisa. Ainda assim me faltava um direcionamento, na verdade, me faltava um posicionamento, porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sente, a gente sabe perfeitamente que nós estamos agradando, mas alguma coisa não estava bom, alguma coisa estava bem de errado. E aí eu fui fazer o meu pedal, como de costume, eu sempre faço um pedal e enquanto isso eu escuto Deus falando comigo. Eu uso o fone de ouvido, né, e boto pregações, tudo, mas ainda assim eu não estava sentindo, sabe, Deus falando comigo. A voz de Deus assim dentro de mim, muito gostoso, sabe? O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, porque ele tá dentro de nós. Então, uma coisa de dentro para fora, sabe? Eu não estava sentindo isso. E o que aconteceu? Eu, nesse meu pedal, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu tão desesperada. Eu falei, Senhor, eu preciso muito que o Senhor fala comigo, fala pra mim o que eu preciso fazer. Eu preciso andar sobre a sua palavra, eu preciso andar sobre o que o Senhor quer que eu faça, eu preciso ser obediente. Eu tava em desespero e pedalando, e pedalando. E imagina você, eu tava ali pedalando, mas clamando muito com o Senhor, mas clamando bastante. E naquele momento, enquanto eu tava clamando, eu senti muito forte a presença dele, sabe? Muito forte. Quando a gente faz exercício, qualquer pessoa, quando faz qualquer tipo de exercício, inclusive um pedal é um dos que eu amo fazer, você se sente uma energia que você vai querer ficar o dia inteiro super ativa, né? Tu vai querer sempre estar fazendo alguma coisa e isso é muito normal que aconteça comigo. E cheguei em casa, aí eu fiz o meu devocional e nada do Senhor falar. Ainda assim, eu li a palavra, eu comecei a ler e ler nada. O que aconteceu? Eu caí num sono muito profundo, mas foi impressionante pra mim, assim, até hoje contar como foi diferente, algo, sabe, sobrenatural, algo que seria impossível acontecer, aconteceu. Então Deus, ele me fez cair num sono profundo. E nesse sono, ele me deu um sonho. E ele me mostrou, eu estava numa sala, e eu lembro que é a sala onde eu estudava quando eu era adolescente. Ele me mostrou, eu estava dentro dessa sala e era cinza, né? Tudo cinza, sabe? Tudo cinza, meio acinzentado, amarelado, com uma luz, assim. Antigamente era tudo muito preto e branco, não tinha muitas cores nas coisas, assim, ainda, né? Ou era muito estampado, ou era preto e branco, né? Principalmente na escola. Então, eu cheguei lá na sala de aula e tinha chegado mais 4 pessoas, que eu me lembro que eram alunos. E, inclusive, tinha uma moça que é lá de nossa igreja, e essa moça, ela soluçava demais, soluçava muito, muito, muito. Enquanto ela soluçava por demais,
ela tentava falar pra mim o que estava acontecendo. E entrou mais uma pessoa, então ficaram 5 pessoas dentro da sala. E 6 comigo. 6 comigo. Enquanto isso, tinha algumas pessoas na janela, outras estavam estudando. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tá na escola, né, a gente tá sempre querendo chegar primeiro. E o chegar primeiro quer dizer que a professora, ela vai, né, olhar seu caderno primeiro. Ela vai fazer a correção primeiro. Pronto, dito tudo isso, eu acabei sentando bem próximo, perto, e tinha uma jovem que estava chorando compulsivamente, chorando muito. E eu conversei com ela, fiquei chamando ela para poder a gente bater um papo, tudo. Acabou que ela veio até próximo de mim e ela tentava falar. Tô bebendo um cafezinho. E ela chegava próximo de mim, soluçando muito mesmo. E não deixava ela falar. O nervosismo dela, a ansiedade dela, não deixava ela falar. O medo, não sei. E acabou que eu chamei ela pro canto pra sentar. Ela sentou e não falou nada, mas debruçou no meu colo e continuou chorando. Eu fiz o quê? Comecei a passar a mão nas costas dela. Ela com a cabeça no meu colo. Eu passei a mão nas costas dela. E eu passava a mão, tinha uma ferida. Grande ferida. E parecia um peito. A ferida dela parecia um peito. Pega isso aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos junto. E aquilo ali me deixou intrigada. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber o que minha professora estava fazendo naquele momento ali no meu caderno. Porque a professora chegou, sentou, pegou o meu caderno, que estava no caderno primeiro, né? Primeiro caderno, ela foi lá e foi corrigindo. E ela foi corrigindo e ela fazia aqueles movimentos, sabe aquele momento de certo, errado? A gente sempre tá muito curioso para saber, né, a nota da gente, se a gente tá indo bem, se a gente não tá. E ela começou a fazer as correções ali. E nessa correção, o que tinha? Ela fez vários 6, vários 5, número 5. E nisso eu fiquei percebendo a movimentação. E aí percebi que estava tudo certo, mas também tinha nota 6 e 5. O 6 era o máximo. O 5 quer dizer que faltava alguma coisa. Alguma coisa estava pendente. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu pensando cá pra mim lá, mas muito feliz, né? De estar fazendo o meu máximo, tudo. De ter feito alguma coisa, na verdade. E aí vocês entendam, eu no sonho, né, participando do sonho, mas fora dele eu conseguia ver essas notas. Já aconteceu isso com vocês? Fora do sonho, eu conseguia ver as notas que eu estava ganhando. Nisso, ela tirava algumas coisas de dentro do caderno. Nossa, de dentro do caderno, tirava objetos dentro do caderno. E eu, antes disso, no sonho, gente, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que ela tá tirando tanta coisa assim? E uma das coisas que eu me lembro é que tinha uma caixa, não sei o que tinha dentro dessa caixinha, uma caixa e papel, um bolo de papel, e também tinha dinheiro, resma de papel, coisas, né? Várias coisas, gente, eu fico assim, boba, porque cada hora eu fico assim, meu Deus do céu, era isso, era aquilo outro. Então, vamos guardar isso. Tinha lá uma caixa e ela tirou um papel e tirou também dinheiro.
E aí eu fiquei pensando, mas meu pai, que é isso? Eu lá no sonho, tá? Pensando assim, que é isso? E aí, pra começar a dizer pra você o que realmente estava acontecendo, é que eu tinha pedido a Deus um direcionamento, tava pedindo ao Senhor para que Ele falasse comigo, e Ele me fez entender que a escola era um lugar de recomeço. A escola é um lugar de recomeço. Que Ele queria que eu recomeçasse do zero, que eu fosse voltar lá no primeiro. Ou seja, a gente precisa estar no primeiro amor todos os dias. Sabe? A gente precisa voltar ao primeiro amor todos os dias. Não é uma vez ao mês, não é uma vez ao ano, não é todos os dias, todos os dias. E acaba que a jovem que estava lá sofrendo era uma pessoa que eu tinha que ajudar. E esse peito nas costas, essa ferida, era de uma mulher que fez ela sofrer muito na vida. E isso, eu vou falar pra vocês, eu contei o sonho pra essa pessoa. E ainda assim ela falou pra mim que não estava preparada pra contar, tá? E foi, nossa, gente, a nossa vida com Deus é muito maravilhosa, muito maravilhosa. E a professora não era a professora, era Deus que estava lá. E muitas perguntas que eu fazia para Deus, Ele estava tirando dali de dentro da Bíblia, que não era o meu caderno, era a Bíblia. Porque a Bíblia tem muitas coisas que a gente precisa aprender a cada dia. E eu não estava fazendo totalmente, faltava alguma coisa para eu fazer. Mas eu podia tirar tudo dali, entendimento, sabedoria, sabe? Tudo para poder sobreviver nesse mundo, a gente tira da palavra. Eu sempre falo que todos os livros podem ter várias palavras, várias histórias, mas a única história verídica que nos leva ao céu, à perfeição, é a Bíblia, que nos leva a prosseguir, que nos leva a ser obediente. E obediência é o que Deus quer de nós. Obediência, quando a gente tem a obediência, a gente fala sobre verdade, sobre ser verdadeiro, sabe? E Deus, Ele não tem problema nenhum com pessoas que são verdadeiras. Verdadeiras de você se expor, de você falar o que você está sentindo, de você agir naturalmente, você fica muito mais leve. Então, eu faço sempre... Eu tenho sempre isso em mente, né? De ser verdadeira, porque Deus, Ele não tem problema nenhum com quem é verdadeiro, e sim com quem não é, porque vive de aparência. E o que Deus não quer é que nós venhamos viver de aparência, igual aquela árvore que Ele amaldiçoou. Jesus, Ele amaldiçoou aquela árvore que tinha folhas, que aparentava ter frutos, que só aparentava ter frutos. Então, como ela queria enganar, né? Ele amaldiçoou para que nunca ela desse fruto, nunca mais ela desse fruto. Então, que nós possamos a cada dia ser, né, dar frutos, que a palavra do Senhor, ela é uma semente, que através dessa semente a gente venha dar frutos, em nome do Senhor Jesus. Precisamos a cada dia buscar mais e mais do alto, sabedoria e entendimento. O Senhor, Ele não vai deixar que venha nos faltar a palavra dEle em nosso coração. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela que edifica. A palavra do Senhor, ela é que nos direciona para qualquer situação, que não deixa a gente morrer no meio do caminho. Você quer ficar viva? Busque a palavra do Senhor. E, no entanto, vou voltar lá nos livros. Os livros, quando você lê, sempre tem um versículo da Bíblia que a pessoa tira de lá. Ou seja, a Bíblia, ela é a autoridade na nossa vida. Ela é a palavra do Senhor falando conosco. Ela é viva, a palavra do Senhor, ela é viva. E ela se renova a cada dia, a cada manhã. Você pode ter lido várias vezes o Salmo 91, mas toda vez que você lê, Deus fala de maneira diferente com você, te renovando, te restaurando, te dizendo que você não está sozinho, que Ele precisa fazer morada na tua vida, né? Deus, Ele não quer ficar conosco, Ele não fica conosco, Ele mora em nós.
Ele quer residir em nós a cada dia. E eu me lembro que antes também desse sonho, eu estava muito apegada ao IA. Eu estava preocupada, muito preocupada com seguidores no outro aplicativo. E eu ficava frustrada com as perdas, eu ficava muito frustrada. Porque pessoas entram e pessoas saem. Mas sabe o que Deus quer? É que você permaneça. Mas permaneça fiel no propósito dele. Porque ele tem um propósito através de nós. Nós só viemos mesmo para fazer a vontade dele. Nós só viemos para poder pregar o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos um corpo e nós somos uma alma e temos um corpo. E precisamos alimentar todos os dias o nosso espírito para sobreviver. Precisamos alimentar esse corpo maravilhoso que Deus nos deu. É um corpo que Deus nos deu para cuidar. Então nós temos que cuidar do corpo, alma e espírito. Gente, eu vou te falar uma coisa. Não é sempre que eu tô assim. Eu escrevi esse sonho e foi muito bom eu ter escrito, porque senão eu tinha que esquecer. Então, uma dica para você: todas as vezes que você estiver lavando louça, lavando roupa, fazendo qualquer fazer da tua vida aí, sua rotina, Deus vai falar com você e você anote. É Bíblia isso, a gente anotar tudo que Deus está mandando, tudo que Deus está dando. Isso é direcionamento para nossa vida. Isso é para a transformação da nossa alma, sabe? E a nossa mente começa a mudar. Porque o Senhor, Ele vai nos transformando através da palavra. O Senhor, Ele vai nos transformando através da palavra. Tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz, me renova a cada dia, Senhor. Que cada um que estiver ouvindo essa mensagem venha a ser impactado, venha a entender do seu chamado, do teu propósito. E eu voltando lá no IA, né, gente, eu sou muito de aleatória às vezes, porque eu vou pulando de coisas e de falas. Eu estava perguntando ao Senhor sobre o IA, e aí o Senhor falou assim, eu também estou para isso. Ou seja, eu falei assim, meu Deus, mas aqui é meu trabalho, então eu tenho que perguntar ao IA. E aí o Senhor falou claramente assim, ó, eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Ou seja, Deus já nos basta. Gente, eu até me emociono de falar, porque Deus, Ele nos basta em tudo. Ele nos ensina tudo. E quando nós não precisamos do IA, nós só precisamos nos relacionar com pessoas e com Deus. E vou te falar uma coisa, se você pensa que você dentro da tua casa tem que ficar tranquilinho, sossegadinho, não. É relacionamento com pessoas. E pessoas vão te construir. Pessoas vão fazer com que você cresça a cada dia, tá? Pessoas vão te levar a longe. E isso depende muito do seu pensamento, de como é que você vai prosseguir, de como é que você vai se proceder perante a qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. E você vai precisar distinguir, saber, Senhor, o Senhor está me provando agora, né? Senhor, o Senhor está me forjando agora, né? O Senhor está querendo me fazer crescer, mas me sustenta nessa vez. O Senhor está querendo me fazer passar por esse vale, passar por esse deserto, mas não deixa eu permanecer, não deixa eu ficar por aqui, que eu venha passar por mais essa prova juntamente do Senhor. Amém? Gente, é isso. Eu vou deixar por aqui. Eu terminei de lavar os tapetes, eu nem gravei tudo, mas eu tava pegando jeito ainda com esse negócio, que toda vez que eu pego para poder lavar, é uma vez só por ano que eu lavo, né? Porque não tem sujeira aqui assim, tem poeira, mas ele fica dentro de casa e a gente não fica acabando com o tapete. Então eu coloquei para poder lavar, eu tava aprendendo a manejar esse negócio e foi benção. Inclusive, nesse dia até aí até choveu, né? Eu consegui lavar, passar o produto, passei bem pouquinho o sabão em pó para não ficar com cheiro, mas é exatamente só o que eu uso, tá? E é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui.
Espero que você tenha gostado do meu sonho. Eu amei, tanto que eu escrevi, mais uma vez eu massifico. E não esqueça de sempre anotar tudo que Deus fala com você no teu coração. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.